Minha família me humilhou por anos. Então meu pai apareceu na porta do meu prédio pedindo emprego. Tinha neve caindo lá fora quando eu vi meu pai pela primeira vez em anos. Ele estava parado do lado de fora do meu prédio de escritórios, segurando uma pasta de documentos contra o peito, como se aquilo fosse tudo que restava da dignidade dele. Eu fiquei atrás do vidro escurecido olhando para ele por um tempo, antes de mandar alguém abrir a porta. O homem que tinha me humilhado na frente de toda a família, que tinha sabotado meu negócio e chamado aquilo de ajuda, estava agora parado na neve esperando que eu decidisse se ele merecia entrar. E eu ainda não sabia a resposta. Meu nome é Matheus Cardoso. Tenho 38 anos. E a primeira vez que meu pai me humilhou em público, eu tinha 22. Na época, eu trabalhava como zelador num prédio comercial no centro da cidade. Não era o trabalho dos sonhos de ninguém, mas era um trabalho honesto, e eu me orgulhava disso. Gostava do silêncio das manhãs cedo, da previsibilidade da rotina, da satisfação simples de deixar as coisas mais limpas do que eu as tinha encontrado. Eu não era preguiçoso, não estava perdido. Estava economizando dinheiro com uma disciplina que ninguém ao meu redor sabia que eu tinha, e planejando algo maior, algo que ninguém na minha família se preocupou em perguntar sobre. Meu irmão mais velho, Ricardo, trabalhava numa empresa de consultoria financeira. Usava terno todo dia, tinha cartão de crédito corporativo e uma forma de falar sobre investimentos que deixava claro que ele achava que sabia mais do que qualquer pessoa na sala. Minha irmã Cristina tinha se casado bem e passava o tempo cuidando de uma vida perfeita nas redes sociais, fotos de viagem, reformas da casa, crianças sempre penteadas. Eles eram as crianças de ouro da família, impecáveis, brilhantes, exatamente o tipo de filhos que meu pai gostava de apresentar quando tinha audiência. E então tinha eu. O dia de ação de graças daquele ano foi a primeira vez que percebi o quanto eu era invisível dentro da minha própria família. A habitual reunião grande na casa dos meus pais. Comida no forno, crianças gritando pelos corredores, vinho circulando mais rápido do que a conversa. Eu cheguei com uma torta caseira e um pacote de cerveja, como sempre fiz. E como sempre acontecia, ninguém me reconheceu além de um oi distraído antes de voltar à conversa principal. Era barulhento e caótico do jeito que sempre foi, com meu pai presidindo a mesa como se fosse um imperador de território pequeno, mas orgulhoso. Ele sempre gostou de ter audiência, e sempre gostou dos seus pequenos discursos. Todo feriado ele levantava o copo e brindava a algo. Família, saúde, os velhos bons tempos. Mas daquela vez, ele saiu do roteiro. Para as crianças que se tornaram algo na vida, ele disse, sorrindo para Ricardo e para Cristina. Ao trabalho duro que leva a algum lugar, porém jamais nunca acabar limpando banheiro para sobreviver. Eu me lembro do silêncio que veio depois, da forma como todos riram nervosamente e olharam para mim antes de olharem rapidamente para outro lado. Ricardo sorriu e tocou o copo no do meu pai. Cristina fingiu não ter ouvido, mas o marido dela soltou um resmungo baixo. Minha mãe olhou para o prato. Eu não disse nada. Não terminei minha comida. Me levantei silenciosamente, deixei a torta no balcão da cozinha e saí pela porta da frente. Ninguém me seguiu. Ninguém ligou naquela noite. Ninguém ligou no dia seguinte. Aquele momento ficou comigo como fragmento de vidro enterrado fundo demais para ser retirado. Não era só o que ele disse. Era a forma como ele disse, como se eu fosse uma decepção que ele precisava transformar em piada para se sentir melhor. Como se as minhas escolhas, o meu caminho, fossem lixo a ser varrido para debaixo do tapete enquanto ele brindava aos filhos certos. O que eles não sabiam, o que nunca se preocuparam em perguntar, era que aquele trabalho de zelador nunca foi o destino. Era o ponto de partida. Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Cursos online de gestão imobiliária, legislação de condomínios, contratos de locação, código de obras, zoneamento urbano. Cada centavo que eu ganhava limpando o escritório e esfregando o corredor ia para uma conta poupança que eu tratava como terra sagrada. Eu tinha um objetivo, um cronograma, uma visão. Eu não ia ser zelador para sempre. Só não sentia necessidade de anunciar isso. Ao longo dos anos, fui aparecendo menos nos encontros de família. Os convites começaram a aparecer formalidades, mensagens em grupos sem calor nenhum por trás delas. E eu não me importei. Estava ocupado construindo algo real. Comprei meu primeiro imóvel comercial aos 26 anos. Era uma propriedade em situação crítica numa área semi-industrial da cidade. Canos com vazamento, fiação desatualizada, estrutura comprometida em 2 pontos. O pacote completo de problemas que afastava qualquer comprador sério.
Mas eu sabia o que estava olhando porque tinha passado anos olhando para dentro de prédios, entendendo o que funciona e o que não funciona não pela teoria, mas pelo chão. Eu consertei. Eu mesmo. Contratei o mínimo necessário, aprendi o resto, coloquei o imóvel em conformidade com as normas, trouxe inquilinos e em menos de 1 ano estava vendo retorno real. Não era glamuroso. Era meu. Com 30 anos eu tinha 3 imóveis e tinha acabado de abrir minha própria empresa de administração predial. Tinha uma equipe pequena, um advogado de confiança e um portfólio crescendo mais rápido do que eu tinha planejado no meu caderno de anotações. Eu continuava me vestindo de forma simples. Não postava nada sobre o negócio. Não estava tentando provar nada para ninguém. Mas eu nunca esqueci aquele brinde de ação de graças. Nenhuma vez. O padrão familiar continuou idêntico nas raras vezes em que eu aparecia. Ricardo falaria sobre a última promoção ou o novo bônus. E meu pai acenaria com a cabeça com aquele orgulho específico de quem acredita que o sucesso do filho é também um pouco seu. Cristina mostraria fotos. O marido intercalaria com histórias de viagem e reforma. Meu pai faria seus comentários cortantes sobre mim como se fossem observações neutras. Ainda com os pés no chão, Mateus. Você sabe, se tivesse seguido o exemplo do seu irmão desde o início, estaria num escritório na esquina agora. Nem todo mundo floresce no mesmo ritmo. Ele nunca perguntou o que eu estava fazendo com meu tempo. Nunca perguntou sobre meus imóveis, meus inquilinos, como eu tinha passado de 1 imóvel para 3. E eu nunca contei, não por orgulho. Por que compartilhar com pessoas que só ouvem o que já decidiram ouvir? Minha mãe tentava suavizar as coisas com sorrisos forçados, me oferecendo mais comida ou perguntando se eu precisava de algo, como se isso compensasse por ser tratado como a nota de rodapé da família. Eu poderia ter deixado tudo aquilo passar para sempre. Fui condicionado desde adolescente a absorver as provocações, a acenar e engolir a raiva. Mas então veio o jantar de aniversário da Cristina. Ela estava completando 35 anos, e o marido tinha alugado uma sala privativa num restaurante daqueles com mais adjetivos do que ingredientes no cardápio. Todo mundo estava vestido para impressionar. Cristina num vestido dourado, Ricardo num terno azul, meu pai e minha mãe polidos e animados. Eu usei uma camisa social limpa e calça. Nada chamativo, apenas o suficiente para parecer respeitável, porque eu não estava lá para me apresentar. Mal tinha me sentado quando meu pai me deu uma olhada e sorriu. Não teve tempo de se trocar depois do expediente? Eu sorri de forma contida. Eu não sou mais zelador, pai. Ricardo riu daquele jeito que ele tinha. O quê? Você foi promovido a chefe de zeladoria? Eu ignorei. Não queria dar a eles a satisfação. Mas Cristina, que sempre foi mais perspicaz do que deixava transparecer, cortou o bife com precisão e perguntou: Então, o que você faz de verdade, Mateus? Você aparece e some, não posta nada, falta em metade das coisas da família. O que é isso tudo? Eu dei de ombros. Cuido dos meus negócios. Que negócios? Ricardo pressionou. Tudo bem se você estiver mantendo as coisas simples. Nem todo mundo quer o estresse de uma carreira real. E foi quando meu pai interveio, levantando o copo com aquele sorriso que eu tinha passado anos aprendendo a reconhecer. Mateus, ele disse. O mais consistente deles todos. Sempre com os pés no chão, sempre humilde, sempre subempregado. Todo mundo riu. Até minha mãe, embora ela parecesse desconfortável enquanto ria. Eu me levantei. Não de forma dramática. Devagar. Olhei para cada um deles por sua vez. E pela primeira vez em anos, disse exatamente o que estava pensando. Eu não queria só crescer. Queria construir algo que não dependesse de improviso. Algo sólido. Comecei a receber pessoas jovens que estavam onde eu estava anos atrás, trabalhando de madrugada e economizando tentando descobrir como escalar. Eu não divulgava isso, mas abria espaço, respondia mensagens, atendia ligações, mostrava o que eu tinha aprendido da maneira difícil, e lentamente o peso foi levantando. Parei de verificar as redes sociais da família. Sabe o que é engraçado? Vocês falam muito, mas nenhum de vocês faz as perguntas que realmente querem as respostas. Silêncio. Eu tenho 3 imóveis comerciais, continuei. Eu os administro pela minha própria empresa. Construí tudo isso do zero, sem empréstimo de família, sem ajuda, sem favor. Eu não contei porque não precisava da opinião de vocês. E com certeza não precisava dos conselhos. Deixei o guardanapo na mesa e saí antes que alguém falasse.
Sem grito, sem drama, apenas silêncio limpo. Por uma semana não ouvi de ninguém. Então recebi uma mensagem da minha mãe. Talvez não cause cenas no jantar de aniversário da sua irmã. Era para ser uma celebração. Só isso. Sem reconhecimento do que tinha acontecido. Só mais um tapa envolto em preocupação falsa. Eu parei de responder. Pulei o próximo feriado completamente. Fui para uma pousada num lugar pequeno e tranquilo, sozinho, e foi o primeiro feriado que eu realmente aproveitei em anos. Mas o passado da minha família não terminou ali. 6 meses depois, comecei a receber ligações sobre problemas nos meus imóveis que não faziam sentido. Um cano vazando num prédio que tinha sido inspecionado há 3 semanas. Uma fechadura quebrada. Um sistema de ar-condicionado com defeito. Tudo na mesma semana. Coisas que não deveriam ter quebrado. Depois uma ligação do meu banco, perguntando se eu havia autorizado uma série de reembolsos e pagamentos de uma das minhas contas comerciais. Eu não havia autorizado nada. Fui verificar o sistema de gestão predial que usávamos internamente. Verifiquei quem havia feito login remotamente nos últimos dias e encontrei um endereço de e-mail que eu não esperava ver. Um endereço antigo de família. Um que meu pai tinha usado anos atrás quando ajudou Ricardo a criar um site pequeno de investimentos. De alguma forma, ele havia conseguido acesso aos meus sistemas. O suficiente para sabotar operações, acionar ordens de serviço falsas, gerar confusão interna. Quando eu rastreei o IP de origem, não havia margem para erro. Vinha da casa dos meus pais. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no escuro olhando para o notebook, a tela iluminando a sala com uma luz fria. O endereço de e-mail, o rastreamento de IP, os registros do sistema. Tudo ali, claro, irrefutável. Meu pai não tinha apenas me desrespeitado por anos. Não tinha apenas menosprezado cada escolha que eu fiz. Agora ele tinha tentado ativamente destruir o que eu construí. A princípio eu não queria acreditar. Fui e voltei na minha própria cabeça. Talvez fosse erro. Talvez o IP tivesse sido falsificado. Talvez outra pessoa tivesse usado a rede. Eu me agarrava a qualquer possibilidade que me deixasse evitar a verdade. Mas no fundo, eu sabia. Fazia sentido demais. O timing. A precisão. A forma como tudo tinha atingido de uma vez. Meu pai não entendia muito de sistemas modernos, mas ele não era burro. Era um homem que tinha gerenciado departamentos, conduzido auditorias, administrado equipes. Ele sabia como mexer com logística. Só nunca tinha usado isso contra mim antes. Tirei capturas de tela. Documentei os horários. Puxei as imagens das câmeras de segurança. Construí um caso silencioso, não para processo, pelo menos ainda não, mas para mim. Para confirmar que eu não estava imaginando nada. Depois fui até a casa dos meus pais sem avisar. Minha mãe estava na cozinha fazendo bolo como se fosse qualquer terça-feira comum. Ela piscou quando me viu, surpresa, mas sorriu. Mateus, que bom, quer café? Onde está o pai? O sorriso dela desapareceu. Ele está na garagem. Passei por ela. Atravessei a sala de estar com as fotos antigas nas paredes. A formatura do Ricardo. O casamento da Cristina. Não havia fotos minhas em nenhum daquelas paredes. Eu já tinha percebido isso antes, mas nunca tinha parado para deixar o peso daquilo chegar. Quando abri a porta da garagem, ele estava sentado na bancada de trabalho, organizando uma caixa de ferramentas antigas. Ele levantou os olhos, surpreso. Não estava esperando você aqui, ele disse. Eu levantei a pasta que eu tinha trazido. Impressões dos registros, os rastreamentos, as capturas de tela. Coloquei em cima da bancada. Ele deu uma olhada e zombou. Você veio aqui por isso? Ficou olhando para os papéis como se tivessem o entediando. E daí se eu tivesse dado uma olhada nos seus sistemas? Pensei que talvez, se você visse onde estavam as falhas, você pudesse usar alguém com experiência para ajudar a administrar. Minha boca ficou seca. Você acessou contas sem autorização. Acionou ordens de serviço falsas. Tentou destruir a confiança dos meus inquilinos. Estava testando sua estrutura. Você sempre foi sensível demais. Eu encarei ele com uma incredulidade que tomou conta de cada célula do meu corpo. Você realmente acha que isso é a sua versão de ajuda? Acho que você passou tempo demais pensando pequeno. Pensei que se você visse as falhas, você finalmente deixaria alguém com mais experiência te ajudar a administrar as coisas. Eu ri. Não porque era engraçado. Porque era tão absurdo, tão cheio de si mesmo, que o riso foi a única coisa entre mim
e algo que eu me arrependeria. Você não ajudou. Você sabotou. Você me humilhou na frente da família durante anos e agora invade meus sistemas e chama isso de ajuda. Eu construí essa empresa do zero. Você teve sorte, Matheus. Ele respondeu. Pegou uma propriedade e, de repente, acha que sabe tudo. Consegui, sussurrei. Ele se levantou, pairando sobre a bancada. Você não é especial. Você está amargo porque o seu irmão passou por você. Sempre esteve. Eu não respondi. Não discuti. Virei, saí da garagem, entrei no carro e fui embora. Essa foi a última vez que falei com meu pai cara a cara por quase 3 anos. Eu gostaria de poder dizer que me recuperei rápido, que canalizei a raiva em combustível e construí um império em 6 meses. Mas não foi o que aconteceu. Pela primeira vez desde que eu tinha começado, eu considerei seriamente desistir. Vender os imóveis. Encontrar algo menor, algo que não me tornasse alvo dentro da minha própria família. Mas não desisti. 2 semanas depois daquilo, recebi uma ligação da diretora de uma clínica pediátrica que era minha inquilina mais antiga. O sistema de ar-condicionado que havia sido comprometido durante a sabotagem, eu tinha substituído rapidamente e sem drama. Ela ligou só para dizer que apreciava isso. Você é um dos melhores proprietários com quem já trabalhamos, ela disse. O anterior ignorava tudo. Você sempre está presente. Você se importa. Aquilo ficou comigo. Mesmo quando ninguém mais se importava com o que eu fazia, eu me importava. Com o trabalho, com os inquilinos, com os espaços que eu estava construindo e mantendo. E isso significava algo. Contratei um consultor de TI para revisar todos os meus sistemas. Reconstruí o acesso com permissões em camadas e autenticação dupla. Atualizei os portais, criei novos processos para equipes de manutenção. Limpei a casa de cima a baixo. Depois, expandi. 4º imóvel. 5º. Abri um espaço de coworking num prédio de médio porte que estava abandonado havia anos. Contratei uma equipe de prestadores locais em regime contínuo, com benefícios reais, pagamento de férias e respeito genuíno, algo que a maioria dos proprietários nunca considerou. Eu não queria só crescer. Queria construir algo que não dependesse de improviso, algo sólido. Comecei a receber pessoas jovens que estavam onde eu estava anos atrás, trabalhando de madrugada e economizando tentando descobrir como escalar. Eu não divulgava isso, mas abria espaço. Respondia mensagens, atendia ligações, mostrava o que eu tinha aprendido da maneira difícil, e lentamente o peso foi levantando. Parei de verificar as redes sociais da família. Deixei de seguir, silenciei os grupos de conversa, e esculpi uma vida que fazia sentido para mim. Os imóveis se tornaram mais do que propriedades. Viraram símbolos do que eu tinha sobrevivido. E cada contrato assinado, cada inquilino mantido, cada sistema melhorado era como recuperar um pedaço de mim mesmo. Mas o passado tem uma forma de voltar. Aquela manhã, eu tinha chegado cedo. O céu estava cinza, flocos de neve caindo do lado de fora do grande vidro do edifício de escritórios no centro que eu tinha comprado 6 meses antes. A máquina de café na sala de descanso estava ligada. Eu revisava novos contratos de locação quando minha assistente, Lara, colocou a cabeça para dentro. Ei, ela disse, hesitante. Tem alguém lá fora. Disse que é sobre uma vaga. Levantei os olhos. Sem agendamento? Ela acenou com a cabeça. Mas Matheus, é seu pai. Eu congelei. Me levantei devagar. Fui até as janelas do lobby. E lá estava ele. O mesmo homem. A mesma postura fria, amolecida por anos de alguma coisa que eu não sabia nomear ao certo. Segurando uma pasta de documentos, parado na neve como se não tivesse mais para onde ir. O cabelo mais fino. A postura levemente curvada. O homem que costumava preencher qualquer sala com a voz agora parecia pequeno. Não saí para cumprimentá-lo de imediato. Fiquei atrás do vidro escurecido com os braços cruzados, observando meu pai mudar o peso de um pé para o outro enquanto a neve começava a acumular nos ombros dele. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva. Apenas uma quietude pesada e estranha, como o silêncio antes de uma tempestade que você já sabe que está chegando. Me virei para Lara. Não deixe ele entrar ainda. Os olhos dela se arregalaram. Tem certeza? Deixa ele esperar um pouco. Ela deu um aceno lento e se afastou. Eu voltei para o meu escritório, fechei a porta, sentei atrás da mesa
e deixei minha mente trabalhar. Pensei em tudo que tinha levado a esse momento. Os anos de comentários, a humilhação pública, a sabotagem que ele tentou enquadrar como ajuda. E agora aqui estava ele, desempregado, parado do lado de fora do prédio que eu possuía, procurando uma forma de entrar em algo que ele não tinha participado de construir. Eu não estava interessado em vingança barata. Queria algo que durasse, uma mensagem que ele não pudesse distorcer em orgulho. Então, comecei a planejar. A primeira coisa que fiz foi abrir a pasta que eu mantinha com a documentação da sabotagem. Tudo que eu tinha reunido silenciosamente e arquivado depois do nosso último encontro. Na época eu não sabia se precisaria disso algum dia. Agora parecia exatamente o momento certo. Imprimi alguns registros selecionados. Não tudo. Só o suficiente para lembrá-lo de que eu não tinha esquecido. Depois liguei para o meu advogado, Samuel. Ele era perspicaz, discreto e estava à disposição desde o segundo imóvel. Pergunta hipotética, eu disse. Alguém com histórico de interferência nos meus negócios aparece procurando emprego. Alguém que acessou meus sistemas sem autorização. Posso contratá-lo legalmente e ao mesmo tempo criar uma estrutura que me proteja caso tente algo de novo? Houve uma pausa. Hipoteticamente, Samuel disse, você pode, mas vai precisar de um contrato à prova d'água, limites claros, confidencialidade, acesso restrito, monitoramento documentado. Pode até valer criar uma função específica para isso. Entendi, eu disse. Obrigado. Ele ficou em silêncio por um segundo. Você está certo sobre isso? Não. Mas não estou planejando oferecer a ele uma oportunidade. Estou planejando oferecer a ele um espelho. Depois da ligação, sinalizei para Lara. Pode trazer ele. Ela hesitou. Quer que eu fique? Não. Esse é meu. Fiquei parado quando meu pai entrou. Ele olhou ao redor absorvendo o escritório. A madeira escura, os móveis modernos, os certificados na parede, o logotipo da empresa em metal escovado acima da recepção. Ele pausou sobre o logotipo um momento a mais do que o necessário. Depois nossos olhos se encontraram. Mateus, ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido dele antes. Obrigado por me ver. Eu indiquei a cadeira na minha frente. Senta. Ele sentou. Uma pausa longa, pesada com tudo que não tinha sido dito em anos. Ele limpou a garganta. Eu sei que isso é inesperado. As coisas têm sido difíceis. Eu sei que nem sempre fui o mais solidário. Mas estou procurando algo estável agora. Pensei que talvez você tivesse alguma coisa. Eu deixei o silêncio se estender até que beirasse o desconforto. Então abri a pasta e deslizei pela mesa. Ele olhou para ela. Depois para mim. Eu me lembro disso, ele disse, quase em voz baixa. Então você manteve. Eu acenei. Guardo muitas coisas. Ele não abriu a pasta, apenas apoiou as mãos em cima. Eu estava errado, ele disse. Sobre muita coisa. Queria acreditar que você ainda estava se encontrando, que ainda tinha tempo para te ensinar algo útil. Mas agora vejo que você construiu tudo isso sem mim. Você não precisa da minha ajuda. Não, eu disse com calma. Não preciso. Ele engoliu em seco. Mas você veio de qualquer jeito. Ele acenou com a cabeça. Não tenho nenhuma vaga que se encaixe no seu histórico profissional. Eu continuei. E francamente, você representa um risco documentado. Não posso arriscar outra violação. O rosto dele se contraiu levemente. Mas, eu disse, posso oferecer algo. Os olhos dele se levantaram. Tenho uma nova divisão de inspeção predial. Nada glamuroso. Verificações de rotina, encanamento, ar-condicionado, visitas estruturais, trabalho de campo, prancheta, relatórios, funções de entrada, contrato por projeto. Ele ficou esperando o resto. Sem acesso administrativo, sem acesso a sistemas internos, sem chaves de áreas restritas. O rosto dele caiu levemente. Entendi, ele disse por baixo do dente. Se eu te contratar, será com monitoramento. Verificações semanais, auditorias aleatórias, qualquer desvio de protocolo, qualquer acesso não autorizado e o contrato é encerrado imediatamente, sem negociação. Ele acenou de novo, menor dessa vez.
E você assina uma declaração reconhecendo a interferência passada e concordando em cessar qualquer tentativa de acesso aos meus sistemas ou comunicação com minha equipe interna. Permanentemente. Retirei o acordo que o Samuel tinha preparado e deslizei para o lado dele. Ele pegou, leu algumas linhas, então levantou os olhos. Você já tinha isso preparado. Eu sabia que você viria em algum momento, eu disse. Só não sabia quando. Ele olhou de novo para o documento. Depois assinou. Eu não sorri. Não estendi a mão. Lara vai te dar a programação. Você começa na segunda-feira. Ele se levantou. Ficou me olhando por um momento, procurando algo no meu rosto. Gratidão, talvez, ou perdão. Mas eu não estava oferecendo nenhum dos dois. Ainda não. Quando ele se virou para sair, eu acrescentei. Mais uma coisa. Ele olhou para trás. Isso não muda o passado. Você pode estar trabalhando sob minha supervisão agora, mas não confunda isso com aprovação. Ele acenou devagar, depois saiu. Eu me sentei com o coração disparado, não de raiva, mas com uma calma estranha e firme. Isso não era vingança, era recuperação. E ainda não tinha acabado. Ele apareceu na hora na primeira segunda-feira. Jaqueta cinza, postura rígida, a pasta que eu tinha dado enfiada debaixo do braço, como se fosse a lição de casa de alguém que ainda está aprendendo as regras. Lara explicou o sistema, mostrou como escanear os códigos QR afixados em cada sala de máquinas e corredor de manutenção para registrar que a inspeção tinha sido feita. Ele não disse muito naquele dia. Apenas acenou, anotou tudo, ouviu com atenção. Era estranho ver aquele homem assim, submisso, quieto, seguindo instrução. O homem que tinha dominado cada sala com a presença, agora mal fazia um som. Mas eu o conhecia de sobra. Aquele silêncio não era humildade, era vergonha. E a realidade chegou lentamente, dia após dia. Cada imóvel que ele vistoriava era um lembrete de que ele não possuía o negócio. Era um técnico de campo em período de experiência. Não era mais a voz à cabeceira da mesa. Era o homem que reportava ao filho. O homem que tinha feito aquele brinde de ação de graças, zombando de zeladores, estava agora, em todos os aspectos práticos, fazendo o trabalho de zelador, sob supervisão estrita. O sistema que eu tinha montado não deixava espaço para desvio. Cada ponto de entrada tinha câmera. Cada escaneamento de QR registrava um carimbo de data e hora com geolocalização. Cada inquilino podia deixar feedback sobre a visita. E eu me certifiquei de que a programação dele incluísse o próprio prédio que ele tinha zombado anos atrás. Aquele que ele chamava de área abandonada e que eu tinha transformado num espaço de coworking com capacidade lotada, cheio de profissionais autônomos, startups e 2 pequenas redações de jornalismo local. Um prédio onde, uma vez por semana, ele agora tinha que verificar a sala de caldeiras, limpar os filtros do sistema de ventilação e enviar relatórios de fluxo de ar. Eu nunca o humilhei em público. Nunca levantei a voz. Não precisei. Deixei o silêncio falar. Deixei a rotina ser o espelho. Mas o que realmente quebrou o orgulho dele veio do restante da família. Porque eu não fiz só contratá-lo. Atualizei meu testamento com um advogado diferente sem mencioná-lo. Fiz uma doação para a escola das filhas da Cristina com o nome da minha empresa. O que gerou uma carta de agradecimento que chegou na casa dos meus pais antes que qualquer um me dissesse qualquer coisa. E ofereci à empresa do Ricardo um contrato de gestão de propriedades para administrar 2 dos meus imóveis satélites. Quando a papelada chegou, ele me ligou imediatamente. Espera, você é o dono desse lugar? Desde o começo eu respondi. Ele hesitou. Por que está me oferecendo esse contrato? Porque eu acredito em dar oportunidades a pessoas, eu disse, com uma calma que ele não conseguia contestar. Você está tentando provar um ponto, ele disse. Você já provou o ponto para mim anos atrás. Estou só deixando ecoar. Ele não respondeu depois disso. Mas ao longo dos meses seguintes, as coisas se espalharam silenciosamente pela família. Os grupos de mensagem ficaram mais quietos. As reuniões se tornaram mais constrangedoras. Ninguém brindava mais a nada com o mesmo entusiasmo de antes. E no próximo feriado, pela primeira vez em mais de uma década, eu organizei o jantar. Não porque eu sentia falta dos rituais ou dos elogios vazios, mas porque eu queria mudar a dinâmica de vez. A mesa era longa, bem posta, com guardanapos verde escuro e pratos com detalhe dourado. Lara me ajudou a organizar o serviço. Alguns amigos próximos vieram junto com suas famílias.
Ricardo apareceu sozinho. Cristina chegou atrasada com o marido, avaliando o espaço com olhos acostumados a comparar. Meu pai chegou por último. Ficou parado do lado de fora até alguém abrir a porta. Quando ele entrou, eu percebi que algo nele tinha mudado. Não no rosto, não na voz, mas na forma como ele não olhou para nada. Não pro lustre, não pras obras na parede, não pros cortinas. Como se tivesse treinado a si mesmo para não reagir, para não ser visto vendo. Quando o ambiente se acalmou, eu fiquei em pé na cabeceira da mesa. Todos se viraram. Eu levantei o copo. Pelos obstáculos superados, eu disse: aqueles que ficaram para trás. Alguns riram, outros pareceram desconfortáveis. Pelos novos começos, conquistados, não dados. Cristina olhou para o prato. Ricardo limpou a garganta. Pelas pessoas que constroem em silêncio, acrescentei. Pelos que foram subestimados, descartados. O silêncio agora era denso. E pelos que aprendem, às vezes tarde demais, quem eram os verdadeiros construtores o tempo todo. Toquei meu copo suavemente contra o que estava à minha frente. Tomei um gole. Ninguém disse uma palavra. Depois do jantar, enquanto os outros faziam conversa educada em torno da sobremesa, meu pai saiu para o quintal dos fundos. Eu segui. Ele não olhou para mim imediatamente. Ficou de costas, olhando para o escuro. Eu não sei o que você quer de mim, ele disse em voz baixa. Eu apareço. Faço o trabalho. Não reclamo. Fico fora do seu caminho. Não quero nada de você, eu respondi. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo levemente. Eu nunca tinha visto isso antes. Sinto muito, ele disse. Não ensaiado, não alto, não exatamente completo, mas real. E eu acenei. Certo. Ficamos lá por um tempo apenas respirando o ar frio. Ele não pediu mais. Eu não ofereci. Mas na segunda-feira seguinte, ele chegou 15 minutos mais cedo. E ficou até mais tarde. 6 meses se passaram. Depois 1 ano. O contrato dele terminou e eu renovei. Mesmo função. Remuneração ligeiramente melhor. Ele nunca pediu mais. Nunca ultrapassou os limites. Algo nele tinha se assentado. Não submissão exatamente. Apenas realidade. E com o tempo, a tensão foi diminuindo. A gente nunca ficou próximo. Nunca tivemos aquelas conversas longas de pai e filho que não tínhamos tido enquanto eu crescia. Mas um dia, eu o vi parar no saguão de um dos meus prédios, olhar para o logotipo da empresa na parede e acenar levemente para si mesmo. Era quase um gesto, mas era o suficiente. Ele sabia. E a peça final da equação foi que eu percebi que não precisava mais disso. O poder que ele tinha tido sobre mim por décadas, a necessidade do reconhecimento dele, da validação dele, havia desaparecido. Eu a tinha tomado de volta. Não pela força, mas me tornando exatamente o que ele disse que eu nunca seria. Minha vingança não estava em fazê-lo sofrer, estava em fazê-lo ver, e ele via, todos os dias, até o fim. As últimas palavras que ele me disse foram simples, ditas num corredor enquanto ele entregava um relatório de inspeção e eu estava de passagem para uma reunião. Você construiu algo que eu nem conseguia imaginar. Eu peguei o relatório, disse obrigado e continuei caminhando. Porque essa era a diferença entre mim e ele. Eu nunca precisei que ninguém ficasse para aplaudir. O que você achou da atitude dele? Deixa aí nos comentários e de quebra já se inscreve para não perder nada.